Olá, bem-vindos ao ONU News. Eu sou o Afonso Vilas Boas e a nossa convidada de hoje é Daniela Magalhães Prates, economista sénior da secção de Financiamento da Dívida e Desenvolvimento e da divisão Globalização e Desenvolvimento de Estratégias da Agência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD. Daniela Magalhães Prates junta-se a nós diretamente de Genebra, na Suíça, e vai falar connosco sobre o relatório Formando as Finanças Globais para um Desenvolvimento Resiliente às Mudanças Climáticas. Muito obrigado por estar aqui connosco. Vamos falar hoje sobre os principais pontos do relatório e como a UNCTAD tem atuado com os países para aumentar o financiamento climático para as nações em desenvolvimento de forma eficiente para comércio e clima. O que é que tem a dizer sobre este aspecto? Não, então, esse relatório, né, ele saiu, inclusive, num momento, né, como a gente queria, exatamente antes da COP, porque o principal argumento, né, que as barreiras, né, que os países em desenvolvimento enfrentam no acesso ao financiamento climático, elas não são incidentais, elas não são conjunturais, né? Elas são estruturais. Então, elas decorrem de uma arquitetura financeira internacional que concentra o poder de decisão nos países desenvolvidos, né? E nos principais, né, países, restringe as opções de política macroeconômica, né, que os países em desenvolvimento têm, e canaliza, né, o financiamento por meio de instrumentos que não atendem às necessidades, né, das nações mais vulneráveis às mudanças climáticas, né? Então, alguns pontos principais, né, assim, que sustentam, né, essa, essa avaliação, né, primeiro, o financiamento climático ele não está atingindo o seu potencial, né? Então, tinha a antiga meta, né, de 100 bilhões de dólares, né, que foi atingida em 2022, mas ele, né, esse 100 bi é mobilizado pelos países desenvolvidos para financiar os países em desenvolvimento, mas principalmente por forma de dívida, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que você tem um pagamento, né, todo ano, do que a gente chama serviço da dívida, que é o quê? Os juros mais o que você está amortizando do principal, certo? Que então é um ônus, né, para os países em desenvolvimento, né? Então tem esse problema que é fundamental. Essa arquitetura ela é fragmentada, né? E ela dificulta o acesso desses países mais vulneráveis, né? E a maior parte do financiamento vai para mitigação climática, né? Não para adaptação e para os perdos e danos, né? Os loss and damage. E a gente sabe que vários países em desenvolvimento, e aí, claro, a gente sempre lembra das ilhas, né, que na ONU são os pequenos países insulares em desenvolvimento, né, os Small Island Development States em inglês. Eles, claro que precisam de mitigação, mas se eles não fizerem a adaptação, você não adianta fazer nenhuma mitigação. Você constrói lá, você põe os painéis solares e vem um furacão e destrói tudo, né? Então, ou sobe o nível do mar. Então, assim, a adaptação, ela é também, né, fundamental. Então, diante desse contexto, né, o que que a gente defende? Isso é um call, né, é um pedido, vamos dizer assim, uma bandeira da UNCTAD, né? Na verdade, há muito tempo, desde mesmo do surgimento da UNCTAD em 64, mas principalmente a partir dos anos 80, né, quando você tem essa liberalização dos fluxos de capitais, todas essas mudanças, né, no sistema monetário e financeiro internacional, que tem impactos muito negativos nos países em desenvolvimento, a gente tem pedido, então, uma reforma da arquitetura financeira internacional. Mas agora essa reforma, ela é fundamental também para garantir o financiamento climático, né? Então, o relatório, ele traz esse olhar particular para como reformar a arquitetura financeira internacional, que tem muitos problemas, para que, né, você consiga
né, um financiamento climático para os países em desenvolvimento, não só em termos de o volume necessário, mas nos termos, nas condições necessárias, né? O que quer dizer? Custo baixo, idealmente zero, grants, né, subvenções, né, e longo prazo, né? Quando for dívida, né? Quando for dívida concessional, ou seja, a taxa abaixo de mercado e longo prazo, né? A outra questão importante é as estruturas de governança das instituições multilaterais, né? Você ainda tem a concentração dos votos, né, na mão dos países desenvolvidos. Então, também um importante pilar dessa reforma é essa reforma da governança, né, para possibilitar um aumento da participação dos países em desenvolvimento nas decisões, né, dessas instituições multilaterais, né? Ah, o relatório, ele também traz de novo o quê, né? Além dessa realmente esse olhar particular entre arquitetura financeira e financiamento climático, ele também faz um apanhado de todas as propostas que foram recentemente, né, formuladas e publicadas, né, sobre como, né, realmente garantir um financiamento climático adequado para os países em desenvolvimento e alguns deles sobre reformas também mais gerais sobre reforma da arquitetura financeira internacional. Então, a gente faz esse apanhado para ver se, olha, o que está se propondo é suficiente, né? O que acontece? São muito bem-vindas essas propostas. Isso também é um sinal que há um momentum, né? Está ganhando realmente importância e momento, né? Todas essas vozes, né? Pedindo a reforma, né? Que isso é muito positivo. Mas só proposta não adianta, né? A gente tem que realmente fazer com que essas propostas se tornem efetivas, e para isso é preciso vontade política, né? Para que a meta de financiamento, que é realmente os 300 bilhões foi o que conseguiu ser definido ali no consenso, mas realmente o que se aspira é o 1,3 trilhões, né? Para realmente que é o que os países em desenvolvimento necessitam. E Daniela, já respondeu parcialmente na primeira resposta à pergunta que eu vou trazer a seguir, que é: porque é que a situação é mais crítica com os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países sem litoral? Sem litoral. Né? Então, os países, pequenos países insulares em desenvolvimento, eles, claro que uma questão importante que eu quero, como que eu já comentei, você tem desafios e dificuldades que todos os países em desenvolvimento eles enfrentam, claro, porque as mudanças climáticas elas impactam todos os países, até os desenvolvidos também, né? Ah, mas a ONU, né? A ONU tem esses três grupos são os grupos mais vulneráveis, né? Que são três grupos: os pequenos países insulares em desenvolvimento, ou os SIDS, né, em inglês, os países, né, sem acesso ao mar, né, os landlocked developing countries, e os países menos desenvolvidos, né, que são os least developing countries, né? Então, no caso dos pequenos países insulares em desenvolvimento, né, como a gente sabe, são pequenas ilhas, né, que são particularmente vulneráveis a eventos climáticos extremos, né? E esses eventos climáticos se tornaram mais frequentes, certo? E mais intensos com a mudança climática, né? Então, como furacões, tornados, né? Enchentes. Então, tem um lado dessa maior vulnerabilidade é isso, com o aumento da incidência, da frequência, da intensidade desses eventos com né, a mudança climática,
esses países são particularmente afetados. Outro dia aí a gente viu Jamaica, né? Eu até quero comentar depois sobre um projeto de assistência técnica que eu estou coordenando, que está até se finalizando, para 4 dessas ilhas, e uma delas, São Vicente e as Grenadinas, eles tiveram assim 2 anos seguidos de furacão, né? Então, tem esse fator, mas não é somente isso, porque, em geral, se enfatiza só esses eventos climáticos extremos, mas eles também são particularmente afetados pelos chamados eventos de evolução lenta, né? Que em inglês o Slow Onset Climate Events, que são, por exemplo, o aumento do nível do mar, né? O aquecimento e a acidificação dos oceanos, né? Isso faz com que o aumento do nível do mar, claro, você afeta toda ali, né, as áreas próximas, né? Você, inclusive, em várias ilhas, você tem que deslocar a população, você tem que deslocar o hotel, isso, ou você nem consegue ter mais, isso reduz turismo, isso reduz emprego, né? E ah, a acidificação, o aquecimento, muda toda a flora, né? Então, inclusive nessa ilha, eu fui em missão, e o que eu fiquei sabendo? Que assim, eu não sou um especialista em economia azul, né? Mas o que eles tá acontecendo com o aquecimento? Eles estão tendo que pescar em alto mar. E eles nem têm o barco necessário para isso, porque para ir para alto mar você tem que ter um barco maior, você tem que ter condições. Então, a gente, né, que vive em grandes cidades ou vive em países, né, eu sou brasileira, né, vivia no Brasil, agora na Suíça, a gente às vezes não tem noção de como, né, mesmo esses eventos lentos, eles realmente afetam a capacidade de desenvolvimento desses países, né? Já os países em desenvolvimento sem litoral, né, eles também enfrentam desafios relacionados às mudanças climáticas, porque eles têm, em geral, uma capacidade fiscal muito limitada, né, o que dificulta, né, que o governo tenha capacidade de investir em adaptação e mitigação climática, né? Em geral, são economias pouco diversificadas e dependentes de matérias-primas, que é também um problema das ilhas, dos pequenos países, né, insulares, né? E então, para você ter uma ideia também, outro problema que tem, em 2024, um terço desses países estava em situações de fragilidade ou afetados por conflitos. Então, são países, né, a gente sabe, muito deles estão na África, né, que também né, enfrentam esse problema. Mas eu quero também ressaltar que os países também menos desenvolvidos, ou alguns chamam em português menos avançados, né, eles também são vulneráveis. E eles têm esse mesmo problema de não terem capacidade fiscal, né, para investir. Né? Então, por exemplo, só um exemplo né, de um país que é muito vulnerável para condições, para né, tanto os choques quanto os eventos lentos, e também, e não é uma ilha, é Moçambique. Né? Por exemplo, Moçambique, né, que a gente está aqui falando então em português, na ONU em português, é um país, por exemplo, que é muito vulnerável a mudanças climáticas e é um país menos avançado. E Daniela, como pensa que como é que acha que é possível convencer os países para reorientar esse sistema num momento de crise macroeconómica e de financiamento, etc? Pois é, assim, eu vou aproveitar essa sua pergunta, né, para falar aqui como exatamente nós na ANCTAD a gente está trabalhando, né, né, exatamente nesse sentido, né, porque assim, o que nós podemos fazer para estimular, né, que os países desenvolvidos, principalmente, mas nós também
Não podemos esquecer que tem países em desenvolvimento de alta renda, de renda média alta, que também podem, né, contribuir, né, para que possa ser atingido essa meta, né, de 1,3 trilhões, e vou enfatizar de novo, porque muita gente só fala em valor, né, em quantidade, e em condições que são as que os países em desenvolvimento, né, precisam. Então, assim, como que a gente tem trabalhado para tentar que esse consenso, que realmente se atinja esse consenso e que haja ação, né? Porque assim, não adianta também, a gente concorda com tudo e não fazer nada, né? Então, a UNCTAD, ela é o ponto focal da ONU para o tratamento integrado de comércio, desenvolvimento, finanças, tecnologia e investimento, né? Então, nós somos um ator fundamental no alinhamento das agências climáticas e de desenvolvimento. Então, como que a gente tem trabalhado, né, para né, contribuir na formação desse consenso, né? Né, sobre essa necessária reforma da arquitetura financeira internacional para, né, que o financiamento climático, né, atinja a quantidade e as condições, né, necessárias. Então, a gente atua mediante três pilares, né? Primeiro, uma pesquisa focada em recomendações de política, né? A gente também trabalha com formação de consenso, o consensus building, né? Entre os países membros, e nós temos o mesmo número de países membros que a ONU, né? 193, então, países desenvolvidos em desenvolvimento, e assistência técnica, né? Então, na pesquisa, né, essa nossa unidade, né, que é focada em políticas de desenvolvimento e políticas climáticas, né, na COP de 29 em Baku, né, houve aquela nova meta quantificada coletiva, né, que eu já mencionei, os 300 e o mínimo, né, o piso e 1,3 trilhões, né, e foram feitos, a gente fez o estudo, né, mostrando que esse 1,3 trilhões que eram necessários, né? Então, esse é um tipo de pesquisa que a gente faz, né? Mas sempre com o objetivo isso, olha, o que essa pesquisa, o que esses resultados dessa pesquisa indicam em termos de políticas, né? Então, que políticas têm que ser adotadas? Então, a gente tem trabalhado com essas pesquisas, né? Porque você precisa de entender o seu assunto, você precisa de saber o que está acontecendo e você precisa estimar, né? Não é um chute esse número, né? Peraí, por que é essa quantidade que os países precisam? Então, a gente né, escreveu esse relatório que foi um subsídio muito importante né, para a COP de Baku. Esse ano, exatamente esse relatório agora que nós estamos divulgando, que foi a nossa principal contribuição, né, em termos de pesquisa, e para, inclusive, assim, dar também as informações necessárias que os nossos países membros precisam para negociar, né? A nossa outra atuação, informação de consenso, né? Nós então aproveitamos essa nossa força institucional para conectar as comunidades climáticas e desenvolvimento, né? Particularmente apoiando o grupo do 77, né? Que hoje é o 77 mais China, que não são 77, na verdade são todos os países em desenvolvimento, né? E outras coalizões, por exemplo, como os BRICS, né? Com análises objetivas baseadas na nossa expertise, né? Como eu estava comentando. Então, mas aí nós temos trabalhado, né, com G77, a China, as presidências da COP, do G20, né? A gente atuou na Task Force do Clima no Brasil e dos BRICS, redes de sociedade civil,
para promover essa perspectiva de desenvolvimento, né, e avançar estratégias de desenvolvimento resilientes às alterações, né, climáticas, né? Então, a gente tem participado, na verdade, desde a COP de Glasgow, né, acompanhando as negociações, fazendo workshops com os diplomatas responsáveis pelas negociações também, né? E a gente vamos continuar com esse trabalho. E o nosso terceiro pilar, que eu gostaria, né, de aqui compartilhar com vocês, é esse projeto que está finalizando, foi um projeto de 4 anos, financiado pela Conta de Desenvolvimento da ONU, que se chama, eu traduzi para o português, né, mobilização de recursos financeiros externos para além da pandemia da Covid-19 para um desenvolvimento mais verde, mais equitativo, sustentável, em 4 pequenos países insulares em desenvolvimento, na África e na América Latina e Caribe. Então, nossos países foram Cabo Verde, né, a União de Comoros na África e, como eu tinha mencionado, São Vicente e Grenadinas e Belize na América Latina e Caribe. E esse projeto, o que que a gente, né, entregou, como a gente fala, né, para os países, né? A gente fez um estudo, né, com base ah, no nosso arcabouço para financiamento do desenvolvimento sustentável, mostrando que como esses países podem atingir a mitigação e a adaptação climática com sustentabilidade das contas externas e do setor público, né? Então, essa questão, e mais amplo ainda, né? Isso, assim, é a forma mais objetiva, né, de falar, mas esse nosso arcabouço, ele faz o quê? Ele considera os objetivos do desenvolvimento sustentáveis, né, ligados ao clima, e então a gente estima, né, para atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável ligados ao clima, que quer dizer atingir mitigação e adaptação, né, qual é o impacto na sustentabilidade? Então, nós temos que ver como financiar isso de uma forma que não ameace a sustentabilidade dos países, né? Então, isso é uma questão muito importante para a ONU, desde do nosso, né, secretário-geral Kofi Annan, ainda na época dos Objetivos do Milênio, né, o secretário, ele foi o primeiro né, a formular explicitamente, né, essa relação entre como atingir os SDGs, os ODS, né, como desenvolver, mas também com sustentabilidade, né, sem ameaçar essa sustentabilidade. Então, a gente fez esse estudo e o estudo traz um resultado que eu um pouco, né, até já estava um pouco na minha fala, que inclusive confirmou, vamos dizer assim, uma suspeita que a gente tinha, que sobre a importância das subvenções que eu estava falando para vocês. Porque esses países, nas condições econômicas atuais deles, os 4, eles não conseguem atingir os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável ligados ao clima com sustentabilidade se não tiverem uma participação de pelo menos assim 50% de subvenções, né? E nesse contexto atual, né, como você mencionou, de realmente, vamos dizer, alguns estão falando crise do multilateralismo, mas vamos falar de tensões, né? De os vários países, não só Estados Unidos cortando a ajuda internacional ao desenvolvimento, mas os países europeus também, por causa, né, dos gastos em defesa, né? E é exatamente da ajuda internacional ao desenvolvimento que vem as subvenções, né? Então, isso agora, né, eu acho que esse tipo de estudo que a gente está fazendo tem um papel muito importante porque ele mostra, não é só uma hipótese, não é só, eu não sei se a gente fala no Brasil, né, de da boca para fora, né? É realmente um estudo baseado em dados que mostra que
essa composição do financiamento é fundamental, né? E com base nesse estudo, o que que nós formulamos para os países? Uma estratégia financeira, né? E um roteiro de como implementar essa estratégia, exatamente para, né, conseguir esse financiamento numa composição que não ameace a sustentabilidade, né, das contas externas e das contas públicas, né? Então, a gente está entregando para esses países essa estratégia, esse roteiro, e a nossa vontade, o nosso objetivo é poder reproduzir esse mesmo tipo de assistência técnica para outros países vulneráveis, né, ao clima, ou mesmo a gente, assim, na verdade, o nosso arcabouço, ele também inclui os SDGs 1 a 4, que são os 4 fundamentais, né, acabar com a pobreza, com a fome, e o acesso com qualidade e universal à saúde e educação. Então, a gente tem a possibilidade de incluir outros ODS nesse arcabouço e os países podem, né, a gente pode simular para diferentes ODS. E aí, claro, eu estou falando do projeto que eu coordeno, né, na minha divisão aqui de dívida e financiamento do desenvolvimento, mas tem outros, a gente tem outros assistência técnica na ANCTAD, inclusive um trabalho muito importante com economia circular, né, em vários países, que é muito importante para, né, para exatamente assim, você reduzir o impacto, né, de poluição, né, sobre os países. Então, a gente tem vários outros, né, programas de assistência técnica que também contribuem para que os países, né, se adaptem ou para reduzir o impacto né, das mudanças climáticas sobre os países em desenvolvimento. Muito obrigado, Daniela Magalhães Prates, da sede da UNCTAD em Genebra, na Suíça. Muito sucesso. Obrigada, obrigada.